Um bom empreendedor está disposto a tomar risco. Quer inovar? Você tem que tomar risco. Eu acredito que cada colaborador é o primeiro cliente da empresa. Se nem o teu colaborador te comprou, se ele não compra aquilo que acontece na empresa, fica um pouco difícil de você ter colaboração dessas pessoas. A solução do passado não funciona mais nessa merda do mundo de hoje. Ou se arranja solução nova, com tanta coisa nova que tá vindo, que se tu ficar parado... Ele é uma lenda na natação e hoje mergulha em águas muito mais profundas. A mente humana. Fernando Scherer, o Xuxa, medalhista olímpico e colecionador de recordes, utiliza a disciplina da alta performance para impactar empresas, líderes e equipes que desejam evoluir de forma consistente. Xuxa destaca a importância do treinamento contínuo para que empresas performem mais e melhor. Para ele, times preparados vendem mais, executam com mais precisão e sustentam resultados no longo prazo. A mentalidade de campeão, aplicada ao ambiente corporativo, transforma cultura, comportamento e desempenho coletivo. Neste episódio, você vai descobrir como princípios do esporte de alto rendimento podem ser adaptados à realidade empresarial, fortalecendo lideranças e desenvolvendo equipes capazes de operar sob pressão, com foco, clareza e resultado. A primeira mudança que você faria em uma empresa que está lá, neste momento, líderes sobrecarregados, equipe desengajada, não tem resultado e está um caos lá dentro. E a gente acha que está precisando de um mundo e de negócios de pessoas mais colaborativas e menos agressivas. E hoje, as empresas descobrindo que podem ter a oportunidade de levar um campeão mundial, um recordista, um medalhista olímpico para dentro da empresa para treinar a mente dos líderes, liderados, enfim, da empresa inteira. A ideia é saber de prazos, lidar com os prazos, lidar com as metas, cumprir o planejamento, porém... Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Newcast. E meu convidado hoje é Fernando Scherer, mais conhecido como o Xuxa da natação. E no bate-papo de hoje, a gente vai cruzar os assuntos da história de atleta em alta performance que ele viveu por décadas com o mundo corporativo. Meu amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Newcast. Obrigado. Vamos cruzar esses dois mundos que têm muito a ver, o mundo da alta performance do esporte com o mundo corporativo. Esse é o nosso papo de hoje. Não tem como separar, né? É quase a mesma coisa, só muda o cenário. Um é piscina, o outro é o mundo corporativo. Boa. Eu separei aqui perguntas que eu fiz em pesquisa, inclusive com internautas e pessoas que te seguem no Instagram, te seguem ali também no YouTube, e para linkar também com o histórico de mentorados e grandes empresas que a gente tem acesso, pelas empresas que você costuma fazer palestras, treinamentos e as empresas que eu também tenho contato. Primeira pergunta é, na natação você compete tanto individualmente quanto em equipe. Qual é a principal diferença da mentalidade nesses dois contextos e como isso influencia diretamente no resultado final da equipe? Olha, é incrível, porque a mentalidade é diferente. É uma coisa que eu sempre observei e sempre tentei, de alguma maneira, transferir essa diferença. Porque parece que é a mesma coisa, porque é a mesma prova. Porque a minha posição no revezamento 4x100, trazendo bem a visão, é: eu nado 100 metros nado livre individual e todo mundo sai do meu lado. No revezamento, eu não nado em outra posição para ter o benefício da saída em movimento. Porque a saída em movimento, você já ganha alguns centésimos da sua marca. A minha posição não era o primeiro. Então, eu saio, as suas marcas, pá, eu saio na largada. Então, é exatamente a mesma prova. Só que por que todos os meus recordes, todas as minhas melhores marcas nos 100 metros nado livre, em toda a minha carreira, sempre foram abrindo o revezamento? Nunca foram na individual. É uma grande pergunta. E eu fui percebendo que toda vez que eu nadava o revezamento, eu entregava o meu máximo. Na prova individual, eu entregava o meu máximo. Então, por que lá eu abaixava 2 décimos? Como que abaixa 2 décimos? Simples. Porque por eu ter uma equipe comigo, não é que fica mais fácil, mas a responsabilidade. Porque nas últimas 3 braçadas, 4 braçadas, 5 braçadas, depende de quem está em cima do bloco, ele vai olhando a tua braçada e você não pode mais mudar
nem o ritmo, nem a pegada. Você não pode se dar o luxo de falar internamente cansei em curta abraçada. Você tem a responsabilidade da sua última abraçada ser tão precisa para que ele saia com uma exatidão de tocou a mão, saiu o pé. Porque quanto mais próximo do zero, entre tocar a mão e sair o pé, o limite, a maioria era 000, ou menos 003, dependendo da correlação do sistema, da tecnologia ali, dos decimais. É entre uma desclassificação ou sair muito ruim. E vale a medalha de ouro, porque a gente está brigando por centésimos. Então, de alguma maneira, no meu inconsciente, aquilo ali trazia uma certa leveza no final de prova, e ao mesmo tempo não era leveza porque estava mais leve, mas a responsabilidade de ter que fazer a precisão daquela chegada porque tinha mais gente dependendo de mim. Então eu percebi isso, que quando você trabalha numa equipe e você conseguir entender que você faz o seu trabalho sozinho numa equipe, mas que nenhum resultado numa empresa depende somente de ti, e sim do teu time, e você aprende a delegar, e aprende não só a delegar, deixar o outro fazer. Não. É eu entregar para o outro todas as ferramentas possíveis e o meu apoio para que ele, então, possa entregar o melhor dele, eu entregando o meu melhor. Essa troca de responsabilidade fica leve para ambos. Porque ele sente a confiança em você, você confia nele, você delega a ele, mas ao mesmo tempo você delega a ele dizendo, eu estou aqui porque você precisar, e aqui são todas as ferramentas que você precisa, e eu vou estar aqui fazendo a minha parte. E se você precisar de ajuda, eu estou aqui do teu lado. Então, eu acho que foi isso que eu consegui perceber, a diferença entre o individual, que era totalmente individual, para o revezamento, onde aí tinha uma equipe de 4 atletas que eu dependia deles para ganhar minha medalha. Mas eles dependiam de mim. Então, essa era como uma dança. E eu sempre tentava trazer essa mentalidade para o meu individual. Mas mesmo assim, quando eu nadava o revezamento, eu ainda baixava meu tempo. Muito bom. Isso demonstra, na minha visão aqui, claro que a sua autorresponsabilidade com relação àquilo que você sabe que tem que fazer, mas um cuidado, né, e uma preocupação, no melhor dos sentidos, com o outro, porque o que eu estou fazendo aqui vai influenciar totalmente no resultado. Você sempre largava em primeiro no revezamento? Sempre abri o revezamento do Brasil. Era uma escolha sua ou do técnico? Era estratégia? Como era isso? Começou por acaso. Aí ganhamos a medalha, eu bati meu melhor tempo. E o objetivo é que a pessoa melhore o tempo no revezamento, no meio. E aí todo mundo percebeu, pô, mas toda vez que ele abre o revezamento, ele melhora o tempo. E o que a gente quer é que melhore o tempo. Uhum. Imagina se você pega o primeiro ou o segundo do Brasil, que a diferença entre o Gustavo, às vezes eu ganhava, às vezes ele ganhava, então, mas dá na mesma, é o número 1, o número 2 juntos, mas tendo a certeza que o número 1 vai abaixar. E a gente está disputando por centésimos. Então, qual é a minha posição? Nunca vai ser outra, vai ser sempre a primeira. Não tem como, porque eu vou abaixar. Isso, inclusive, penso que soava também como uma pressão no adversário, né? Do tipo, se o Xuxa subiu e ele é o primeiro, como já era de se esperar, cara, ele vai dar vida nisso aqui, ele vai baixar, e isso já também... Você sente que colocava uma pressão nos concorrentes, a galera do lado? Eu acho que coloca pressão nos concorrentes e coloca uma pressão também nos companheiros de equipe para eles darem o melhor deles, porque eles sabem que o primeiro já vai fazer o que tem que ser feito. Então, essa corrente, até o último que fecha, ele está acompanhando a prova. Ele está vendo o desempenho individual de cada um. Uhum. Ele está vendo o esforço sendo colocado de tal maneira que ele sabe que ele também precisa botar o máximo dele. Eu sei que isso a gente já sabe. Uhum. Mas quando você está vivendo aquilo com adrenalina, com o coração, às vezes o resultado lá no final ele é superior. Superior, coisas que às vezes nem você imaginava que sabia que podia fazer. E aí você faz. Que eu já vi recordes, pessoas baixando... O Gustavo, eu já vi ele baixar quase 2 segundos da prova individual, fechando o revezamento do Brasil, para ganhar a medalha de ouro. No Mundial em 93, a gente tava, sei lá, quase 6, 7 metros atrás, e o Gustavo foi lá e ganhou. Mas assim, aí quando ele olha o tempo, ele fala, pô, mas da onde? Como?
é toda essa relação psicológica de você saber que você está entregando não só para você. Por isso que o ato de servir ao outro é tão importante. Quando você sai do só para mim e você faz esse só para mim pensando que esse resultado vai servir outros. É para outros também. Como outros vão se beneficiar de eu estar dando o meu melhor. Você tem uma energia interna maior que às vezes você desconhece. Um poder interno que você desconhece. E pela sua experiência, tanto como atleta, como em empresas, em treinamentos e palestras, você percebe que, de repente, dentro das empresas, nas lideranças, o ego ou a competição entre líderes, que isso influencia o resultado final da empresa? E é possível, junto com a pergunta, é possível trabalhar essa mentalidade? Tem que ser trabalhada essa mentalidade, porque dentro de uma empresa, o que não poderia ocorrer e ocorre é competição. Porque é colaboração. Não, mesmo numa equipe de vendas, não deveria existir competição. Deveria existir, porque as pessoas ainda não perceberam que quando eu ensino algo, eu aprendo. Quando eu ajudo alguém, eu ganho. Mas não é uma troca imediata. Mas você está ganhando tanto que você nem sabe. Você está ganhando, em parte, de bem-estar, de alegria, de contentamento, de felicidade, de ocitocina, de endorfina, de adrenalina, de noradrenalina. Você está ganhando tantas coisas internas que vão reverberar no teu bem-estar, no teu sorriso quando você for atender um outro cliente. Você treinou algo, você validou algo, você passou algo, você aprendeu ainda mais. E isso gera com que a cadeia inteira dentro da própria empresa seja uma cadeia de colaboração. Porque um dia você vai precisar de algo. Você vai precisar de um suporte. Você vai precisar de um apoio. E o time vai estar disposto a fazer algo para aquele que também ajuda. Então, acho que mudar essa mentalidade e pensar que eu tenho meu indivíduo com o meu sonho individual. Eu tenho o meu objetivo individual. O outro tem o dele. Mas a empresa tem o todo. E pensar que se o todo não realiza o dele, vai chegar uma hora que só o meu não resolve para o todo acaba e eu fico sem também. Todo mundo perdeu. Todo mundo perde. Então, ajudar e servir dentro de uma empresa, ou de uma comunidade, ou como um planeta mesmo, seria a melhor forma de todos estarem sempre ganhando. Por isso que usufruir todo o resource, toda a estrutura do planeta, uma hora nós ficamos sem. Faz sentido. Acaba. E todo mundo perde. Então, cuidar também do próprio planeta, Perfeito. que nos alimenta, que nos dá morada, é a mesma coisa de pensar numa empresa. Essa cadeia da empresa, ela sustenta e alimenta quantas famílias? Nossa. Então tem que pensar nessa cadeia. Claro que o meu individual é importante, mas lembrando que o todo tem em conjunto com todos os resultados e todos os sonhos individuais de dentro de cada um dentro daquela empresa. Perfeito. Excelente. Pergunta número 2. Poucas pessoas sabem como é competir representando um país inteiro em uma Olimpíada, como você fez em Atlanta em 96. Como que você lidou com a ansiedade, o medo possível e a expectativa de milhões de pessoas te assistindo, inclusive dos próprios colegas? Medo eu não tinha, nem medo de fracasso. A ansiedade, eu nem sei se eu soube lidar muito bem. Eu acho que eu sofri mesmo com ela, mas eu nem sabia o que era aquilo. Eu era muito novo, né? Eu tinha 21 anos, acho que nem se falava assim sobre tão claramente, pelo menos eu não sabia. Não era falado para mim, pelo menos, tão claramente que aquilo era que eu estava sofrendo. E estava sofrendo mesmo. Depois é que eu percebi o quanto eu sofri durante anos e anos e anos, sem dormir, ansioso, pensando na prova, pensando no futuro, pensando no resultado, e acabei por muitos anos não desfrutando do processo. Então, acabei não desfrutando do caminho, porque eu só pensava no resultado. E como eu lidava com aquilo? Eu acho que acabando ficando mais ansioso ainda, porque eu ficava o tempo todo visualizando o resultado, vendo a prova, vendo as braçadas, vendo a vitória, o tempo todo acreditando, concretizando o resultado daquela prova. O tempo todo. E a única forma que eu esquecia era treinando.
Então, minha ocupação era tá treinando o dia inteiro. E o resto do tempo que não dava, eu estava dormindo quando dava. Mas, às vezes, à noite, eu tinha pesadelos, acordava suado, com o pulso acelerado, pensando na prova, muitas vezes ganhando. Mas, mesmo assim, para mim era quase que pesadelo, mesmo ganhando a prova, porque eu acordava de madrugada suando e a prova não tinha acontecido ainda. E eu ainda tinha que acordar cedo para treinar às 5 da manhã. E se tu não descansa, o treino não rende. Se o treino não rende, eu sei que o resultado não vai ser igual. Então, tudo isso gerava ainda mais ansiedade, mas eu acho que hoje em dia, como eu lido, é o que valeria a pena a pergunta, porque hoje seria totalmente diferente. Vamos entrar nesse caminho e fazer esse paralelo com as empresas que têm, de repente, pessoas à beira de um burnout, líderes muito estressados, muito ansiosos, sem dormir, e um líder que não está preparado, cuidado, como que ele lidera bem? E aí isso vai reverberar no time inteiro e o resultado depois bagunça demais. Então, qual seria um caminho? O que você sugere hoje? O que você diz hoje para um líder que está passando por isso, com o conhecimento que você tem hoje? Ele entender que o corpo dele, a mente dele, é o carro dele. É a ferramenta na qual ele trabalha, na qual ele performa. Não é como o atleta? Não, não é como o atleta, porque naquele caso o corpo precisa estar impecável para render, pois eu preciso do corpo, pois é o corpo que vai nadar. Mas é lembrar que aquele corpo bem cuidado, bem nutrido, nutrir significa o que você come, o que você assiste, o que você coloca para dentro, seja pelo ouvido, pelos olhos, o que você tá, ou pela boca, que tipo de informação você acessa? Ela é negativa? Elas são só informações negativas que vão ser coisas que vão te deixar mais preocupado, mais ansioso? Ou você vai ver filmes, notícias positivas, conversar com pessoas que vão te acrescentar algo, vão te fazer crescer? Ou você vai ficar em ambientes também, frequentar ambientes que as pessoas só te colocam para baixo, são pessoas que só reclamam, pessoas negativas? Por quê? Porque se a gente pensar como um campo energético, se você estiver dentro de um campo energético negativo, você vai se tornar negativo. Se você está num ambiente positivo, com pessoas positivas, com uma mentalidade positiva, assistindo coisas boas, estudando, crescendo, otimizando o seu tempo em aprender algo que possa reverberar numa solução possível, em algo que você possa crescer e usar como uma ferramenta nova, informação, tecnologia, não importa o que seja importante para ti, para o teu negócio e para o teu bem-estar, isso vai mudar a forma como você sente, a forma como você se comporta, a forma como você pensa, a forma como você enxerga as situações e a forma como você age. Não tem como você estar melhor, mais alegre, mais feliz, mais positivo, pensando positivo, mais otimista, acreditando, agradecendo, agindo dessa maneira, não ter resultados melhores. Não tem como, é só botar uma análise. Pensa, 2 pessoas, negativa, reclamando, só xingando, brigando, frustradas, sem dormir, sem comer, estressado, irritado, com raiva de tudo, brigando com todo mundo. Eu nem vou falar outra, você quer estar perto dessa? Jamais, você não quer Eu quero ficar longe dessa pessoa. Teus clientes vão querer estar perto dessa pessoa? Jamais. Teus colaboradores vão estar querendo estar perto dessa pessoa? Nunca. Ela vai acontecer o quê? Ela vai se isolar. Ou ela vai ser um tirano que vai controlar pelo medo. Isso não é líder. Boa. É tirano. E tá tudo bem. Cada um lidera como quer. Ou você prefere estar dentro de uma pessoa que te apoia, que te incentiva, que está do teu lado, que está sempre, não digo sorrindo, mas bem com ela, leve, te trazendo leveza, te trazendo momentos para você ter clareza numa reunião onde você possa dar a sua opinião sincera, onde eu olhe os pontos que eu posso usar ou não utilizar dentro das minhas necessidades, dentro da minha empresa, mas que dentro de uma reunião as pessoas possam trazer os pontos que elas enxergam, porque um líder ele não consegue enxergar todo 360 da empresa, mas ele tem que estar aberto a pegar os olhos que estão dentro da empresa e perguntar: o que você percebe que eu poderia melhorar o seu serviço? Como eu poderia melhorar a entrega? O que você percebe do outro lado lá? O que você percebe daquele lado? E pegar informações, não levar para o pessoal.
Mas pegar informações, e o que eu faço com essas informações? Se eu estiver num momento de raiva, eu não vou nem olhar. Se eu estiver irritado, eu vou ficar puto e vou me defender e vou arranjar desculpa. Perfeito. Se eu estiver calmo, sereno, eu vou falar, cara, passa isso tudo para mim, eu vou botar numa planilha, eu vou botar na inteligência artificial, vou mandar escolher os melhores pontos, como ele acha a solução, e dali eu vou criar as minhas soluções e ver, isso cabe na minha empresa? Cabe no meu orçamento? Não cabe. É viável? Não é. Tá tudo bem. Mas você ter a tranquilidade para poder ter clareza. E clareza só vem com lucidez. E lucidez só vem com uma mente calma. Por isso que é lucidez. Tem que ter espaço para entrar a luz. E em momento de raiva, ansiedade e estresse, você cria uma névoa. Você não está claro. Você não vai encontrar soluções. Você vai se basear no emocional e ideias e coisas do passado. Soluções que já foram usadas. Mas hoje em dia, desculpa eu dizer, solução do passado não funciona mais nessa merda do mundo de hoje. Ou se arranja solução nova, com tanta coisa nova que tá vindo, que se tu ficar parado, acreditando que o que já fez vai te trazer novos resultados, é eu acreditar no meu treinamento de 1998 vai me trazer a medalha de ouro em 2025. Não traz, desculpa eu dizer. O atleta que eu fui lá atrás não ganha a medalha hoje. Não ganha. Uau. Ou eu me adapto ao novo treinamento, à nova tecnologia, ao novo tudo que tem no mercado, eu nunca vou ganhar medalha. Não tem como. É o mesmo corpo, hein? E a mesma mente. É a mesma mente. Uau. Só que essa mesma mente não vai se permitir não fazer o novo. Uau. Que baita lição. E é muito comum em empresas, Xuxa, a gente vê, não que não deva, mas treinamentos, viagens para fora do país, novos workshops técnicos e, mais uma vez, não que não deva, mas muitas vezes começa a potencializar, ou o liderado, ou o próprio líder, as equipes, começa a conduzir para um treinamento cada vez mais técnico, cada vez mais livros, cada vez mais aquilo que é quase que a matemática pura e se esquece de trabalhar essa inteligência emocional, essa vivência que a pessoa vai ter como ser humano. E um ser humano que não está bem, como você disse, ele pode ter toda a técnica do mundo, ele não vai surtir efeito. Cara, eu gosto de uma cena de um filme, Top Gun 2, que o Maverick vai ser que é o Tom Cruise, ele vai ser o chefe da escola, o professor, né? Eu não sei se é o 2, se é 3, eu acho que só tem 2 mesmo, mas é o mais moderno. E aí, quando ele pergunta, ele vem com um manual enorme e pergunta, vocês conhecem de cabo a rabo o manual do F-18, todo mundo? Sim, 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 sim. Ele pega e joga no lixo. Fala, nossos inimigos também. Uau. Uau. Eu vou assistir o filme só por conta disso, eu não assisti ainda. Ele pega o manual e joga no lixo. Uau. E aí, os caras que contrataram ele, sabendo que ele era meio rebelde, como piloto, falaram, começou, agora vai começar o curso diferente de tudo. Por quê? Porque manual, isso você treina. E o teu concorrente também treina. Você tem que pensar o que está por trás de quem vai usar o manual. É o ser humano. O ser humano sabe lidar com o emocional? Sabe lidar com ele mesmo, com as suas frustrações, com as suas decepções, com os seus traumas, com as suas dores? A maioria não sabe. Mas se ele souber, o que muda? Muda a forma como ele vai lidar com todas as situações do dia a dia. Vai mudar a forma como ele lida com ele. Mudando a forma como ele lida com ele, como ele olha para ele, vai mudar a forma como ele olha para o outro. O outro pode ser o colaborador do lado dele, o parceiro, os subordinados ou até mesmo os seus líderes. Vai mudar a relação dele com os seus clientes e também, por acaso, vai mudar a relação dele com a família dele. Se ele for mais leve no trabalho, na família, fora do trabalho, ele tem mais energia? Com certeza. Tendo mais energia, ele tem mais disposição? Sim. Ele vai poder ter mais energia, mais disposição para trabalhar melhor? Render mais? Melhor performance, melhor resultado, mais lucro para a empresa, menos gasto. É aí que é o ponto. Menos gasto.
com um plano de saúde. Não que o plano de saúde você não tenha, porque o gasto talvez seja o mesmo para a empresa. Mas, se o teu funcionário para de trabalhar porque está com burnout, porque está ansioso, você está pagando o salário dele. E ele não está trabalhando. E ele não está rendendo. E ele não está tendo uma vida boa. E ele não está tendo bons relacionamentos. E se ele continua na tua empresa, dessa maneira, uma maçã podre contamina todo o time. A pessoa tem que vir trabalhar sorrindo? Não. Mas ela tem que vir trabalhar feliz. E como ela faz isso? Cara, isso também dá para treinar. É a pessoa mudar a mentalidade dela e começar a enxergar que ela já pode ser grata pelo pouco que ela tem, que já é o muito que ela tem, porque a gente só dá valor quando a gente perde aquilo que a gente tinha. E quando eu digo ao pouco que ela tem, não é dinheiro, não é cargo, não é nada, não é resultado. O pouco que ela tem é: você está vivo? Você está aqui agora? Está respirando? Tem emprego, qualquer que seja, tem trabalho, tem demanda. Seja grato. Você está vivo. Você podia não estar vivo. Tua família podia não estar viva. Alguém podia estar doente. Se você podia estar doente, você podia estar sem emprego. Você podia estar sem cliente chato. Que bom que o cliente é chato, eu tenho um cliente. Que bom que minha carga horária está sobrecarregada de trabalho. Que bom que eu tenho palestra pra cacete, eu não tenho mais tempo. Que bom, eu tenho palestra pra caramba, graças a Deus. Que bom que eu tenho louça suja pra caramba em casa. Graças a Deus eu tenho filhos que possam estar comendo em casa e eu posso ter dinheiro para ter comida em casa e servir comida para deixar bastante louça suja, porque eu tive diversidade de panelas para fazer. Uma panela de arroz, uma panela de feijão, uma panela de carne e uma panela de frango. Que bom que eu pude ter tudo isso para lavar. É a visão de como você olha para a tua vida e como você olha para todas as situações. Porque imagina só, eu acabo um jantar em família. Meus filhos vieram no domingo. São 2 filhos meus, 2 filhas minhas, 2 filhos da minha esposa, o namorado de uma, o marido da minha filha mais velha, 2 netos, eu, minha esposa, são 10 na mesa. 10 na mesa, no mínimo 10 pratos, 10 copos, 10 talheres, as panelas, tudo pra todo mundo, e todo mundo levanta e vai embora. Você vai reclamar que tem louça suja? Ou você vai agradecer que o domingo veio todo mundo na tua casa? Uau. E que você tinha comida pra atender todo mundo e receber todo mundo? E depois todo mundo comeu sobremesa, tomou café e sujou mais coisa ainda, e a louça nunca acaba, porque nunca para. No domingo vai até 5 horas da tarde, você lavando louça, porque sempre pega alguém, acabou a sobremesa, alguém pega um pedacinho de mais uma coisa, suja mais um pratinho, aí o netinho pede mais uma linguicinha, aí você bota mais uma linguicinha, e ela suja mais um pratinho. Você vai reclamar que teu neto gosta da tua comida e quer mais uma linguicinha no teu churrasco? E você vai ter que ligar o fogo de novo? Ou você vai agradecer? É mentalidade. Total. E isso dá para treinar. Dá para treinar. Uma pessoa que desenvolve, Xuxa, essa mentalidade, começa a olhar para a mesma vida que ele tem de uma outra maneira, como essa pessoa passa a liderar, passa a vender, passa a atender, passa a responder, passa a colaborar com todo mundo. A empresa ganha numa proporção que é absurda. E teve um custo no que você falou aqui agora, que eu queria lembrar. O empresário sabe do que eu vou falar aqui agora. Se ele tem que afastar um profissional por algum problema de saúde, não é só o salário, né, que ele paga da pessoa que foi. Ele tem que ou deslocar alguém de um departamento que não tem aquele domínio do que saiu, ou ele tem que contratar uma pessoa do zero para aprender certeza. tudo de novo e ter uma curva de aprendizado, e aí a empresa de repente produz mais, produz menos, acaba errando em alguma coisa, tem um outro tipo de prejuízo. Então se perde muito mais do que o que se perde, não é? Mas aí a gente tá ainda... Concordo, mas eu quero trazer um ponto de reflexão maior ainda, mais profundo para o empresário. Sua empresa, não estou falando de dinheiro aqui agora. Se tu fechar o olho, o que você quer da tua empresa? Você quer um lugar onde todo mundo fique doente, inclusive você? Vale a pena morrer só para ganhar dinheiro? Ou vale a pena ganhar dinheiro para usufruir do dinheiro
e olhar para todo mundo e saber, olha quantas famílias eu ajudo. Mas ajudar as famílias não é só dar o emprego e dar o dinheiro, é dar um local digno. Um local onde a pessoa tem um mínimo de oportunidade. Oportunidade de aprender, de se desenvolver, de aprender sobre o F-18. Tudo bem, mas aprender sobre si mesmo, que isso não é ensinado na escola. Aprender sobre saúde emocional, sobre alimentação, sobre exercício físico, sobre a importância de uma noite de sono bem dormida, a importância de uma prática, seja de respiração, uma caminhada, uma prática contemplativa, algo que vai trazer ela para um estado melhor do que ela já esteve. Por quê? Se ela estiver melhor, de novo, vai ter melhores relacionamentos, mais energia, mais vitalidade, mais resultado. Em tudo, em todas as áreas. Sim. Isso seria incrível, você olhar depois e falar, cara, que empresa de sucesso é essa? Não só gera empregos, como gera crescimento exponencial. Porque um bom exemplo se arrasta para a família. Os filhos aprendem com esse pai, que tem um relacionamento melhor com essa mãe, ou a mãe tem um relacionamento melhor com o filho, com o esposo, e tudo isso vai mudando, pois a pessoa se torna menos reativa, menos agressiva. E a gente acha que está precisando de um mundo e de negócios de pessoas mais colaborativas e menos agressivas. Isso não importa e não quer dizer que você não vai visar lucro. Não, eu estou visando mais lucro. Eu estou falando que vai dar mais lucro. É o contrário, vai dar mais lucro. É só uma outra ferramenta. É outra ferramenta que você vai ter uma coisa mais positiva, num ambiente mais positivo. Por isso que muitas empresas de tecnologia hoje trabalham de uma forma totalmente diferente. É verdade. Horários flexíveis, ambientes flexíveis, diferentes, diversificados, com... Sei lá, tem umas coisas mais modernas. Não estou dizendo se funciona ou se não funciona, mas que é e tem uma visão diferente, tem. E não deve ser à toa, porque a gente começa a ver os resultados. São as maiores empresas. As maiores do mundo, não é? Claro. Vamos lá. Terceira pergunta. Você foi um atleta de alta performance e treinava tanto o corpo quanto a mente. Na sua visão, qual a importância do treinamento mental e emocional para empresas que querem equipes realmente engajadas e performando? A gente falou um pouquinho, agora há pouco, sobre algo parecido. Mas, na prática, lá na empresa, nas pessoas que vão performar e trazer resultados para a empresa, a importância do treinamento emocional. Fundamental. Porque, como na vida, tudo vai ter alto e baixo. Tem dia que você vai sair realizado e tem dia que você vai sair frustrado. Tem dia que você vai vender horrores, tem dia que você não vai vender nada. E como eu saber lidar tanto com o ápice do êxtase de vender muito e o ápice de não vender nada, é entender emocionalmente, quando eu estiver no ápice, agradeça. Quando eu estiver embaixo, agradeça, porque já já você não vai estar também. Você sempre vai estar oscilando. A vida vai ser que nem um batimento cardíaco. Ela é impermanente. Ela não vai ser permanentemente no desastre, nem permanentemente no êxtase. E você saber surfar uma onda. Surfar, ela está em cima, ela tem um vale. A onda ela acaba. Aí você tem que remar tudo de novo e pegar a próxima onda. É saber contemplar onde você está. Isso é estado de presença. E isso muda completamente o teu resultado. Porque muda a tua parte emocional, de como lidar com as frustrações. Porque eu acho que é o pior, né? É lidar com as frustrações. Mas o problema também é quando você está num êxtase muito grande. Aí você já quer celebrar, comemorar e achar e desfrutar daquele momento como se fosse uau! Tá. Grandes merda, amanhã começa tudo de novo. É como você fala do e pódio. E não acomodar, exatamente, que nem ganhar medalha. Ah, ganhou uma medalha, que lindo. Tá bom, parabéns. Tapa nas costas 5 minutos depois, foda-se, amanhã tem que treinar tudo de novo, porque daqui 12 semanas tem a Olimpíada. Uma medalha de ouro olímpica, ou bronze olímpico em 96, não me garante o título mundial 12 semanas depois. Não, eu ganhei a medalha olímpica, sou medalhista olímpico, parabéns. Agora no mundial, você quer ser campeão mundial? Você quer recordista mundial? Começa tudo de novo. Então, é lembrar que o ápice veio pelo ápice. Que bom, fruto de um resultado. Parabéns. Se dá parabéns. Comemore, celebre naquele instante.
Mas não se acomoda nele e não acha que você é a última bolacha do pacote, porque amanhã você vai lembrar que você não é. Porque se tu se sentar no sofazinho, o resultado não vem. Você vai precisar fazer tudo de novo, e de novo, e de novo, e pior, fazer diferente. Porque se tu ficar mantendo o mesmo, do mesmo, você não vai crescer. Se tu manter só os mesmos clientes, você não vai crescer. Perfeito. Você precisa arranjar cliente novo. Você precisa manter os que você tem e buscar novos. E buscar novos, às vezes você tem que usar tecnologias, ferramentas novas. Ou maneiras diferentes de approach, porque cada ser humano é diferente do outro. Então, nem tudo que serve para um serve para o outro. Então, é isso. É saber lidar com esse jogo de cintura e saber lidar com a frustração de receber nãos. Nem uma derrota te define, nem uma vitória te define. Acho que a inteligência emocional, então, Xuxa, vai estar nesse entender que o jogo tem esses dois lados, que a moeda tem esses dois lados, e está tudo bem com os dois. Celebra quando tem que celebrar, chora quando tem que chorar e segue. Chora agradecendo que está chorando. Que bom que eu estou chorando hoje, porque amanhã eu vou sorrir de novo. Porque ontem eu sorri com a vitória. Não tem como. Dizer que você não vai errar. Dizer que você não vai tropeçar e não vai cair. Que bom que eu caí. Aprendi a levantar. Esse tombo eu não levo de novo. Pronto, continua. Segue. A vida continua. Segue em frente. Não olha para trás. Não fica olhando para trás. Como diz o nosso amigo Romário, quem vive de passado é museu, cara. Eu vivo de projeção do futuro, vivendo o meu presente, sabendo que aquilo que eu quero alcançar depende do meu resultado de hoje, não do de ontem. O de ontem me trouxe hoje. Mas o de ontem não interessa mais. É o de hoje que vai me levar para amanhã. E o de amanhã para depois de amanhã. Porque daí, amanhã já não me interessa o que eu fiz hoje. Perfeito. É um dia após o outro, todo dia vivendo no presente. É só esse momento que te leva para o dia seguinte, para construir lá na frente o teu caminho. E a tua medalha de ouro, o teu sonho, o teu sucesso, o que for que seja. Excelente. Depois de atingir a alta performance, o desafio muda. O que você aprendeu sobre se manter em alto nível para que o resultado não seja apenas uma motivação passageira? É lembrar porque eu comecei todo dia. E treinar como azarão, mesmo já sendo campeão. É a mesma coisa. Dá para trazer uma pessoa, não precisa se as pessoas gostam ou não gostam, mas uma pessoa que está muito ativa na internet hoje, que é o João Adib. Cara, pensa num cara que já está com sucesso. Mas ele não para de investir na empresa. Ele não para de fazer coisa nova. Ele não para de inovar. Ele não para de criar. Ele agora está inventando uma linha de suplemento. Cara, é um cara que vive alta performance. É um cara que vive o exemplo de que eu preciso estar nas redes sociais. Eu preciso me mostrar. Eu vou fazer. Não importa o que eu precise fazer, mas eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Lembrando como um azarão, porque ele faz como se ele não tivesse dinheiro. Ele faz como se a empresa dele fosse pequena. Ele fala como se aquele negócio dele fosse o único negócio que ele tem. Como se ele dependesse daquele negócio. Ele não depende daquele negócio e talvez cresça muito o negócio dele. Mas se crescer muito o negócio dele, não faz mais diferença. Em termos de dinheiro. Mas em termos de realização, sim, faz. Porque ele gera mais emprego, ele gera mais receita. Não é por dinheiro. A brincadeira não é por dinheiro. O dinheiro é consequência da brincadeira, de como você brinca a brincadeira do jogo do negócio, do jogo do esporte, do jogo do podcast, do jogo da vida. É um jogo. É como você joga o jogo. É saber usar as suas cartas. Que cartas eu tenho? Hoje eu posso usar essas. Ele fez uma campanha, João Adib botou lá a campanha num avião inteiro. Ele tem um avião. Desculpa, a carta dele é um pouco mais alta que as minhas. Ele já tem quase um Royal Street Flush na mão para começar o jogo. Tá bom, tem. Ele começa diferente, ele tem um cacife maior para investir no marketing muito mais pesado que a maioria das empresas que estão começando. Mas eu, com as minhas duas cartinhas, como que eu posso fazer? Eu não vou olhar para ele como ele está fazendo. Eu vou me inspirar nele para que eu chegue naquilo. Então eu vou fazer quais passos ele fez que eu posso usar na minha empresa. Eu vou fazer. Vou usar a rede social, vou me aparecer mais, vou me mostrar mais, vou dar a cara. E tá bom. Vou me juntar com pessoas também que eu tenho no meu nível, para que eu possa, então, trazer mais, trazer a pessoa física para vender a jurídica. Por incrível que pareça, Hoje está acontecendo isso. Tá. As pessoas estão vendendo a jurídica através da física.
é um fenômeno, vamos chamar de fenômeno, né? Que a gente consegue acompanhar isso pelo digital. A minha vida é um negócio digital hoje, né? É o que eu tenho feito hoje, é assim que estou hoje nesse papel. E a gente viu essa movimentação de muitas empresas e os donos, né? Então, a Magalu, a dona foi lá e apareceu. E quando ela aparece, a coisa muda. O Adib apareceu, a gente vê o cara da van, ele apareceu e ele tem uma presença, esqueci o nome dele agora, ele tem uma presença brutal. Luciano Hang. Luciano. Ele tem uma presença brutal nas redes sociais e ele está lá aparecendo. E aí a gente vê o Fernando Scherer, que sempre foi o Fernando Scherer, mas aparecendo. E hoje as empresas descobrindo que podem ter a oportunidade de levar um campeão mundial, um recordista, um medalhista olímpico para dentro da empresa para treinar a mente dos líderes, liderados, enfim, da empresa inteira. Porque, Xuxa, isso aqui, o digital trouxe isso. Antigamente, vamos falar antigamente, há 15 anos atrás, redes sociais, Facebook, Instagram, ok, estava tudo meio que ali começando. Ninguém sabia o que era. Hoje, a pessoa te manda um direct no Instagram e você responde, e eu sei que você responde. Cara, isso nunca existiu. Não tinha como falar com você antes, porque era TV, viagem, ônibus, hotel, era tudo muito fechado. Hoje existe esse acesso. Hoje, empresas de pequeno porte, de médio porte e as de grande porte, todas têm a possibilidade de mandar um e-mail e falar: Fernando, o que você tem de palestra, amigo? Como é que você pode treinar a minha equipe? Eu gostei desse bate-papo. O que você acha sobre o movimento e o mundo que a gente vive hoje de possibilidades e alcance de pessoas como você que podem treinar uma equipe inteira, uma empresa inteira? Eu acho que o alcance é muito fácil. Hoje eu tô próximo de qualquer um que mande uma mensagem. A um direct. A um direct, a um dedo de distância. E tem coisas que eu percebo e eu gosto porque eu faço as calls com as empresas para trazer o que elas precisam na dor delas e trazendo todo o link, né, com o esporte, com o meu lado empresarial também, com a minha vida de pessoa. Porque eu estou falando com o ser humano, então a gente está falando das emoções humanas, da mentalidade humana, que é a mentalidade minha como campeão, como empresário, aceitar os riscos, aceitar as dificuldades, lidar com as adversidades do dia a dia. Mas assim, eu vejo que tem tanta possibilidade ainda que eu não fui chamado. Que é... E aí eu não digo só pro time. Porque quando você treina um time... Eu teve a única vez que eu recebi um chamado, eu estava no avião, o empresário estava do meu lado, ele era diretor de uma empresa, e ele foi me relatando a vida dele, dentro da empresa. E aí ele perguntou se eu dava um workshop. E esse workshop eu ainda nunca fiz em empresa. Que o workshop para mim seria 2 dias. Dá para fazer 4 horas, dá para fazer em 6 horas, dá. Mas se a gente fizesse alguma coisa que desse um dia pelo menos inteiro, 1 dia e meio, e a pessoa ficasse ali imersa naquele aprendizado e depois mantivesse online ou de vez em quando um encontro, porque para mudar um hábito você precisa ter constância. Você precisa ter uma rotina, implementar aquilo na rotina. Tem que ser todo dia. Porque senão volta pro disco velho, você volta para os padrões antigos, que é mais fácil, é mais recorrente. Mudar é difícil. A transformação exige tempo. Existe mudança, mas mudança não é transformação. Você tem que fazer a mudança diária, constante, para daí sim haver a transformação de um hábito recorrente teu, seja mental, seja uma crença, seja na lida no dia a dia. E esse cara me convidou e ele queria que eu fizesse um trabalho mental. Porque a empresa era muito estressada, ele mesmo, inclusive. Não tinha horário de dormir, não tinha férias, horário chegava cedo, ia embora à tarde. E aí eu perguntei para ele, depois, a gente já marcando uma call para eu ir conhecer a empresa, eu falei, mas o dono da empresa, ele vai fazer o trabalho? Ele falou, não. Eu falei, então não interessa eu fazer. Porque não tem como. Se o líder, ele não mudar, os outros todos abaixo na cadeia vão ficar com medo. Porque o que eu senti ali era, o dono da empresa, ele não tirava férias. Ele vivia da empresa o dia inteiro. Chegava às 6 da manhã, ia embora às 11 da noite. Como que o CEO dele ia chegar às 9 e ir embora às 5 para ficar com o filho? Como que ele ia chegar às 8 e ir embora às 6? Então ele sentia na obrigação de ficar pelo menos até umas 11, até umas 10, 10 e meia. Então isso foi gerando estresse. Como é que eu vou tirar férias?
mesmo que seja estabelecido, como é que eu vou pedir algo, sendo que ele não faz? Então, isso gerou... Ali eu falei, cara, não vai funcionar, vocês não vão botar a implementar nada. Pergunta se ele topa fazer junto. Se ele topa brincar, não, mas ele já tem 70 e poucos anos, não vai querer mexer em nada. Eu falei, então, eu vou perder o meu tempo, o tempo de vocês vão investir um dinheiro, eu até vou ganhar dinheiro, mas não vou ver resultado nisso. Vou sair mais frustrado do que feliz. E acabei que eu não fiz. Eu falei, não vai funcionar. Porque não tem como funcionar. Perfeito. Tem que mudar todo um sistema de crença. Todo um sistema de cima para baixo. A gente pode mudar um individual ali, 2, 3, 4, 5, mas depois o sistema inteiro vai corroendo aquele... E vai dominando aquilo. O estresse vai ser predominante. A ideia é saber de prazos, lidar com os prazos, lidar com as metas, cumprir o planejamento. Porém, a forma como você lida com o seu dia a dia é ser mais leve. Isso não dá é para fazer treinar. menos. Isso é treinável. Eu treinei na minha vida. Eu treinei. Minha vida é muito melhor hoje, muito mais eficiente hoje, muito mais simples hoje, rendendo muito mais. Inclusive nos meus negócios. Tem gente, o Xuxa, que pensa, mas sempre foi assim? É a empresa síndrome de Gabriela, né? Sempre foi assim, a empresa nasceu assim, vai ser sempre assim, não tem como mudar, as pessoas não mudam. E às vezes a liderança não acredita na mudança dos liderados, porque não acredita na mudança, né, da própria liderança. Para as pessoas mais resistentes, no sentido de, não é que não querem, elas ainda não acreditam que é possível mudar. O que você pode trazer de palavra a respeito de é possível mudar? Você é teimoso pra caralho. Fica na merda se quer continuar na merda. É a única palavra que eu tenho pra dizer. Fica onde você quiser. Quer viver uma vida de merda, quer sofrer, quer ser ansioso, quer ser estressado, quer não dormir, quer tomar remédio pra dormir, quer tomar remédio pra acordar, quer beber pra esquecer da vida e dos problemas. Faz, meu, a vida é tua. Eu não vou falar nada. Só tenho pra dizer que dá pra ser diferente. Dá pra viver muito melhor. Mas tu não quer. Quem sou eu para te vender alguma coisa? Faz o que você quiser, vive do jeito que você quiser. A questão é, tem duas formas de viver. Uma merda e bem pra caramba. Qual você quer? Mas essa aqui tem que abrir mão de algumas coisas. Você quer ganhar medalha olímpica ou não? Não quer ganhar medalha olímpica? Fica aí, treinando todo dia e não ganha nada. Tá tudo certo. Mesmo que você esteja ganhando dinheiro. Minha questão não é sobre ganhar dinheiro. Não é sobre isso. Eu estou trazendo a analogia de você pode ter uma vida de uma medalha olímpica. Como vida, como qualidade, como estrutura, como negócio. Usufruindo do teu dinheiro, usufruindo da tua família, usufruindo dos filhos, da casa, dos bens, do teu negócio, para algo que o tempo todo esteja te dando alegria. O tempo todo estando dando felicidade de ir trabalhar. O tempo todo brilhando teus olhos, vendo as pessoas que estão ao teu redor crescendo e prosperando. Bem. Felizes de estar ali naquele ambiente o tempo todo. É sobre isso. Então, é só saber. A gente pode mudar tudo que a gente quer. E a gente cria a nossa realidade. Dentro de um contexto... Mas tem que querer e fazer a tua parte. Você tem que fazer a tua parte. Mas quem não quer fazer, não adianta. Não adianta. Tem aquela frase, né? Você pode até arrastar um burro à beira do lago, mas nunca vai fazer ele beber da água. Não. Né? Aí o trabalho foi à toa. Arrastou à toa. Gastou o burro, gastou teu tempo e ele não quis beber da água, não tem o que fazer. Exatamente. Por isso que eu gosto eu não gosto... Até quando eu faço palestra, faço evento, eu falo, cara, não tô aqui para ensinar ninguém. Quem quiser levantar, levanta. Quem quiser ir embora, vai. Eu não vou levar pro pessoal... Mas não perde teu tempo aqui. Não fica. Se não quiser, não fica. E se não ficar, fica. aproveite. Se não ficar, fica só porque quer ficar. Mesmo que seja para depois dizer, eu fiquei e achei uma merda. Ótimo. Mas ficou. De verdade. Não é só ficar o corpo. Ficou mesmo, viu? Não concordou? Não gostou, mas ficou até o fim, se abriu para as reflexões, parabéns, já valeu. Porque alguma coisa entrou. Boa. Mesmo o que seja contrário, já serviu porque você validou um ponto teu. Boa.
Você que nos acompanha aqui, você tem um líder que te inspira, um líder que olha para as novidades, que traz sempre coisas para a empresa, conhecimento para a empresa, que traz para os liderados, ou você é o líder que tem uma grande equipe, está gostando desse papo, saiba que você pode ter um treinamento, um workshop, uma palestra do Xuxa, do Fernando Scherer, aí na sua empresa. Seja uma empresa pequena, seja uma empresa média, seja uma empresa grande, seja uma empresa internacional, é possível se fazer essa palestra em 1 hora, em 40 minutos, em 6 horas, em um dia inteiro, 2 dias, online, dependendo do formato da empresa. Então, saiba que isso é possível. E para saber como, na descrição aqui do vídeo vai ter um link onde tem uma página com todas as informações, os títulos das palestras e como você pode contratar e ter o Fernando Scherer aí na sua empresa para te ajudar a aumentar a performance e desempenho. Vamos lá que eu tenho mais perguntas para você aqui. Que tipo de feedback você já recebeu de empresas onde ministrou treinamentos e palestras quando diz respeito ao que aconteceu depois da palestra? O que eles contam para você? O que mudou? O que eu mais recebo, minha vida. A minha vida mudou. A minha vida mudou, isso que eles falam. A maioria, minha vida mudou. Uau. E aí, quando muda a vida, eu já estou entendendo tudo. Mudou tudo que eu queria exatamente mudar, mudou a visão. Porque quando muda, é um castelo de cartas. Quando você tira uma crença muito enraizada, o castelinho inteiro cai. E aí você tira uma e cai um monte de coisas por consequência. E pensa em peso no teu ombro. Pensa como esse castelinho de carta, um castelinho de pedras em cima do seu ombro. Você tira um desses pesos, cara, cai um monte de pedras, você fica mais leve. Aí você fica com mais energia, com mais vitalidade, um olhar com mais gratidão, uma felicidade diferente do que você sentia. Você muda teu olhar para a vida, para as situações. Você para de enxergar problema. Você começa só a enxergar desafios. Você começa a agradecer. Muda teu estado interno. Muda os pensamentos. Muda os ambientes. Muda o resultado. Mudou o resultado, muda como você se sente. Muda seu estado também, porque você está tendo mais resultado, você se valoriza mais. Você se sente melhor ainda. Você se sente mais confiante. Muda tudo, é uma constância. Então a frase mais simples é: mudou minha vida. Uau, incrível. Em momentos decisivos, quem lidera precisa manter clareza emocional, óbvio. O que o esporte de alto rendimento te ensinou sobre liderança sob pressão? Foi algo tão natural, foi tão novinho. Foi tão jovem quando eu aprendi já a ter que lidar com liderança sob pressão, com meus treinadores. O que eu aprendi foi a parte de olhar para o líder, que no caso era meu treinador, era muito novo, né? Olhar para ele e sentir a confiança que ele tinha no meu trabalho. No trabalho nosso, claro, mas no que eu ainda vou entregar. Sem medo. Mesmo os dois tensos, sabendo que era um primeiro Pan-Americano, meu primeiro Mundial. Que idade você tinha? 17, 18 anos. Nossa. E essa confiança na troca entre o subordinado, que era eu, e o líder, que era meu treinador, de saber que estava sempre do meu lado. Seja qual fosse a questão que fosse, eu sempre podia contar com ele. Contar mesmo, contar as dores, contar os medos, as angústias, contar o dia a dia para ele me dar o suporte necessário e saber como eu tô. Porque para ele me cobrar no treino, ele precisava saber como eu estava emocionalmente. Porque senão ele não pode puxar demais se eu não dormir. Então ele precisava saber de detalhes da minha vida no íntimo para que eu pudesse resolver, dar resultado lá na frente. E aí quando vinha a pressão no dia, o que eu aprendi é que era mais um dia na vida. Mais um dia e fazer o teu melhor. Só dar o teu melhor. Só que saber que
eu fiz o meu melhor antes, todos os dias, durante o treinamento, me dava a tranquilidade e a certeza de dar o meu melhor ali. O resultado, ganhando ou perdendo, não ia definir. Porque frustrante seria eu não dar resultado, dando o meu máximo, sabendo que no fundo eu olhasse para trás, durante a temporada, eu não tivesse dado o meu máximo. Então eu já dei meu máximo. Então agora só falta dar meu máximo mais um dia. Só que agora é competindo. Então eu acho que lidar com a pressão é saber... Todo dia eu estou sob pressão. Para dar meu resultado lá na frente, no dia da grande pressão. No dia de uma arena olímpica. Na final olímpica, que é onde está toda a pressão de 4 anos ali. Mas é saber que você passou por essa pressão 4 anos todo dia treinando. Todo dia ele te cobrava e você não queria fazer. E você fazia. E você fez. E você comeu direito. E você dormiu direito. E você se alimentou. E você fez isso, você fez aquilo. Fez tudo, fiz. Então agora só tem que competir de novo. É isso? Então bom, então vamos embora. Então lidar com a pressão seria para mim isso. Cara, eu invejo da melhor maneira possível a mentalidade de um atleta como você. Eu posso falar você foi ou é? O quê? Atleta. Atleta como você foi? Como atleta de natação eu fui, mas eu continuo sendo atleta. Sim. A mentalidade de atleta é sempre. É isso que eu quero dizer. Essa mentalidade, essa maneira... Cara, eu saio das nossas conversas com uma vontade de vencer a vida, de ganhar o mundo, de te ouvir falar da maneira como você sempre pensou, da maneira como você sempre fez. Isso parece bastante com a minha carreira musical, porque... Um artista, seja ele um ator num teatro ou um artista que vai fazer um show num estádio, ele ensaia muito, ele toca pra ninguém muito, ele erra sozinho muito, ele lesiona, ele tem tendinite, tem várias questões muito parecidas com a questão do esporte, e o show dura 2 horas, depois de uma preparação de meses e anos de turnê, e ver que você pode perder por centésimos e tá dando o seu máximo durante 4 anos, e naquele momento você pode perder por centésimos, e essa maneira de pensar, cara, isso é muito, muito, muito inspirador. Eu queria publicamente aqui te agradecer pela amizade que temos. Obrigado. Por poder caminhar com você neste planeta e aprender com você. Obrigado, eu que aprendo o tempo todo. Estou sempre aprendendo. Muito bom. E reforço para você que está acompanhando a gente aí, só de assistir esse episódio, com certeza, alguma chave vai virar. Meu amigo, não tem como, minha amiga, não tem como assistir isso aqui e você falar no final que passou em branco. Tem que ser muito insensível para isso acontecer, eu não querer nenhum tipo de mudança na vida. Reforço aqui na descrição do vídeo ou nessa página, em algum lugar vai ter um botão que você pode entrar em contato para saber como levar um treinamento do Xuxa para a tua empresa, para o teu negócio, para melhorar tudo, a vida, como ele disse aqui. Vamos lá. No esporte, olha a coincidência boa, no esporte um erro pode custar uma medalha, no mundo corporativo pode custar um projeto ou uma carreira inteira. Como você aprendeu a lidar com os erros sem perder a confiança em quem você é? Como a gente já tinha falado, né? O erro não me define. Eu acho que todo mundo está passível a erro. A clareza de minimizar o erro treinando e praticando antes, observando e analisando, questionando, montando um time. Se tu não sabe fazer, pede ajuda, aprende antes de for e resolver, porque dependendo do erro, cara, tem cagada que não tem volta, principalmente no negócio, no mundo dos negócios. Mas, por exemplo, eu estou com um restaurante que eu acabei de abrir, um novo projeto, um novo negócio em São Paulo. Existem erros. Existe. Nós criamos um sistema de tecnologia, onde nós desenvolvemos, e há erros. Mas o passo é, clientes vão reclamar do erro. Claro, aconteceu um erro, eles vão reclamar. Você está atento que houve o erro? Tô. Você está atento no cliente que sabe e percebeu o erro? Você está atento que você percebeu o erro e foi lá conversar, servir um novo prato, pedir desculpa e resolver aquilo? Já
amenizou a cagada. Mas talvez aquele cliente não volte. Mesmo que você tenha sido o mais legal do mundo, mesmo que você tenha percebido o erro, mesmo que você tenha trocado o prato, mesmo que você tenha percebido que o sistema tirou o pedido dele e não foi um erro da pessoa na cozinha que não fez o prato, só não fez o prato porque o sistema deletou porque estava deletando. E até a gente descobrir aonde estava o erro no sistema que deletava por conta própria, e aí a gente descobriu como deletava por conta própria, e a gente falou, uau, não tinha como saber. Porque era o seguinte, para trazer bem clara a brincadeira, entrava um pedido, vai para a cozinha dá o ok quando está pronto. No sistema, como era novo, ele tinha que entrar aqui atrás. E aí a pessoa da cozinha está apertando o pronto desse. Só que em vez de entrar lá atrás, ele novo entrava aqui na frente e pum, ele clicava o pronto, mas era o pronto do que não acabou de chegar. Então ele sumia de todos, não estava em lugar nenhum mais. Entendi. Cara, mas a gente está querendo fazer algo novo. Então é um método novo, é um sistema novo. Tá passivo a erro. Tá. Fizemos uma cozinha incrível. Fornos dos mais modernos. Teve gente na cozinha que nunca tinha trabalhado com aquele forno. Vai ter erro no começo? Vai, a equipe está sendo treinada. Mas é ficar olhando e tentando minimizar os erros. Por exemplo, treinamento antes. Só que a gente treina. Só que você não treina para 340 pedidos em 1h30. Esse tipo de treinamento é na hora. Campo de batalha. É no campo. Bau, todo mundo vindo, aí o pedido some, ninguém sabia que ia sumir, e faz o quê? Aí todo mundo se estressa. Não. Calma, respira todo mundo e vamos resolver. Quem é o cliente que está em pé? Quem é o cliente que já está bufando em algum lugar? Você já olha e pergunta, tá tudo bem com o seu pedido? Já chegou? Não. Você tem que ter alguém já ali olhando e atento para ir minimizando essas coisas, sabendo que você está passivo a erro. Agora, o que o outro vai fazer com isso já não é mais responsabilidade minha. Eu fiz o meu melhor, eu treinei, eu busquei estar atento, eu busquei lá pedir desculpa, entregar, corrigir, amenizar, resolver. Tá, agora, se aquele cliente vai voltar ou não, já não está mais na minha ossada. E é isso que eu quero trazer esse ponto. Se aquilo que o outro sente e pensa independe de mim mais, a palavra é foda-se. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não adianta ficar remoendo. Por exemplo, é simples. Eu fiz esse podcast da melhor maneira possível. Fiz. Entreguei com todo o meu amor? Entreguei. Agora, se você vai gostar, não vai gostar, não depende de mim mais. Você então, fez 100%, você fez 100% do seu 50%. Do meu, da sua parte. 100% da minha parte. Agora, a parte do outro é do outro. Perfeito. Mesmo que eu possa ter errado. Mesmo que eu possa ter errado alguma coisa. Mas eu estou observando se eu errei. Se eu errei, opa, troca essa palavra, arruma aqui, arruma ali, muda ali. E a gente vai ajustando a linguagem, vai ajustando tudo, a forma de falar, de se comunicar, de posicionar diante da câmera. Tá bom. A gente aprende e vai evoluindo. Assim é o negócio, assim é o restaurante. Cada vez evoluindo mais, até chegar ao nível e da precisão que a gente quer. Mas querer que já nasça preciso, não tem como. E você acredita que vale aqui um alerta para os líderes, para os gerentes, para os diretores? Porque eu acredito que cada colaborador é o primeiro cliente da empresa. Se nem o teu colaborador te comprou, se ele não compra aquilo que acontece na empresa, fica um pouco difícil de você ter colaboração dessas pessoas. Este líder, este diretor, ele ficar atento àquele colaborador que está bufando, aquele que está em pé, aquele que já não aguenta mais, aquele que já reclamou, aquele que já pediu, aquele que está pedindo promoção ou que está merecendo. Vale esse alerta para os diretores, para os donos, para poder conseguir olhar para essa galera e suprir isso? Fundamental. Eu tenho um olhar muito claro de olhar e saber e falar: esse vai ser maçã podre.
que essa pessoa não está feliz? Você tem que questionar o porquê ela não está feliz. Conversar. Entender. Mas não está feliz no negócio, não está feliz na vida, o que está acontecendo, são problemas extras, fora, né? E aí você tentar ajudar a pessoa a se encontrar de alguma maneira, numa forma de conversar, num diálogo. Mas tem pessoa que não quer estar ali. E aí é exatamente aquele exemplo que eu dei lá atrás. Faltou a percepção da gratidão de poder estar ali. Isso muda tudo. Se a pessoa está grata por estar ali, mesmo não querendo estar ali, querendo estar em outro lugar, mas é onde ela tem que estar, porque ela precisa estar ali, trabalhando, independente do cargo, a gratidão muda teu estado. Muda a forma como você se posiciona. Tua postura muda, teu semblante muda, tua energia muda. Você começa a contagiar as pessoas. E eu posso dizer que é visível lá, hoje, principalmente hoje, trabalhando com pessoas no dia a dia, na lida lá, a gratidão do time, as pessoas no final de semana que tá de folga, vai lá para comer, vai lá para beber um chopp. E aí você fala, não, vocês estão aqui? Só, claro! Que legal. Eu falo, cara, você fica a semana inteira trabalhando aqui, você vem curtir aqui? É. Falei, que lindo, que mais? Demais. Que demais ver o time engajado nesse clima que a gente tenta trazer junto com da melhor forma possível. Acerta sempre? Não, claro que não, mas vai ter estresse? Vai ter dia que vai estar todo mundo exausto, cansado. Claro, mentalmente, fisicamente, é desgastante, é puxado. Mas, cara, eu acho que o estado interno da gratidão muda tudo. E isso é uma coisa que eu sempre falo. Então, vai entrando. E da mesma maneira que uma maçã podre estraga as outras, você acredita que uma pessoa que está na equipe, que está motivada, que está aquecendo, que está lendo bons livros, que ela está se desenvolvendo por conta própria, uma pessoa legal no time, ela também contagia os outros? Contagia, porém é diferente da maçã podre. Explica. O ser humano é vivido pelo negativo. É muito mais fácil o negativo te atrair do que o positivo. Quer ver uma coisa? Jornal e televisão. Abre uma rede social agora de canal de rede de notícias. Tem positivo ou tem negativo a maioria? Só a maioria. Negativo e polêmica. Quem vende mais? Fofoca ou um cara ensinando? Fofoca. Dancinha estúpida ou vídeos educativos? Dancinha estúpida. Tudo que for negativo vai ser mais rápido acessado, porque teu cérebro e o teu corpo, energeticamente, foi feito nesse sistema negativo. Por isso que uma pessoa positiva, as pessoas falam, nossa, que chato, olha como ele é positivo. Olha como ele sorriu o tempo todo. Nossa, mas que chato, ele não... Ah, isso é impossível viver assim. Não, é possível viver assim. Você não precisa estar sorrindo todo dia, porque felicidade, ela não quer dizer alegria. Felicidade significa, eu sou grato com aquilo que eu tenho agora, hoje, aqui e agora. Isso é felicidade plena. Isso é possível viver. O resto são emoções que vão passar por ti. E uma pessoa muito positiva na empresa, ela pode, sim, ser multiplicada. E um fator multiplicador. Porém, ela é passível a ser atacada e hostilizada pelo resto do time do que elas perceberem e olhar, cara, como ele é diferente. E eu vou dar um exemplo bobo. Eu estava numa academia, malhando, e veio um professor novo. Chato. Mas chato no sentido de preciso, de cuidado, de zeloso. Cada movimento, cada coisa, ele vinha e parava, me arrumava, fazia, e olhava de novo, ele vinha de novo, ele fazia de novo.
E não foi na minha academia, tá? Eu tenho academia no Sul. Não foi. Foi aqui em São Paulo, treinando simplesmente como aluno. Porque lá eu seria dono, então seria diferente, né? Então não tem nada a ver com o meu negócio. Eu era um aluno. Tá, O cara acabou de entrar, eu já estava lá há anos. Eu olhei para ele e falei, pô, obrigado. Parabéns. Continue assim. No momento seguinte eu pensei, pô, ele vai se fuder. Porque os outros estão acostumados a ficar parados sem fazer nada. Ou olhando e não fazendo. Ou olhando, vai lá e faz com um ou outro que tá, e o resto eles largam. O que ele vai fazer dentro daquele ambiente? Ou ele vai puxar todo mundo a fazer o que tem que ser feito. E vai dar muito mais trabalho para todo mundo o tempo todo. Ou vão limar ele e vão isolar ele. Esse era um exemplo positivo que poderia fazer todo mundo falar, cara, que exemplo. E aí, depois, conversando com outros professores, só para ver como que era, a mentalidade era exatamente essa que eu falei. Nossa, ainda chamou um cara de puxa-saco, se bobear, né? Mas esse cara daqui a pouco ele vai arranjar problema. Ninguém tá gostando da postura, porque parece que ele tá querendo roubar aluno dos personagens, porque ele vai em cima de todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele vai lá e faz. Aí eu falei, mas será mesmo que ele tá querendo roubar aluno? Ou ele tá fazendo o trabalho bem feito, com excelência? E aí quem trabalha com excelência no futuro, a longo prazo, vai roubar aluno sim. Naturalmente. Naturalmente. Quem não quer um professor dedicado, cuidadoso? Todo mundo vai Você querer. entendeu? Perfeito. É um grande alerta. Muito bom. Isso todos poderiam fazer. Então, eu adoraria que tivesse exemplos positivos, fosse mais fácil de ser arrastados. Mas eu sei, na teoria e na prática, que o negativo ele contamina rápido. Faz sentido. Eu ouvi de um mentor, ele fala assim, não generalizando, mas trazendo para grandes números, ele fala, quem está embaixo tem mais força. Aí a conversa veio, cara, como assim? Ele fala, se tem alguém pendurado num precipício, você vai ajudar. Você tem mais força de puxar ele com o braço ou de ele com o braço derrubar os dois? Fala, cara, tá, faz sentido. A lei da gravidade aqui vai agir. Exatamente, quem está embaixo tem mais força de puxar. Uma pessoa extremamente deprimida que está triste, se você vai tentar ajudar essa pessoa, é mais fácil você, de repente, pela empatia, entrar no buraco com ela e sentir aquilo sair carregado do ambiente, ou ela numa conversa fala, nossa, minha vida mudou completamente. Faz sentido, né? E Faz como sentido. você trouxe para a Quem empresa. está embaixo tem mais força. Tem mais força, não é? É um Tem bom mais exemplo. força. Por isso que quem está se afogando, você tem que bater nela, desmaiar Desmaia ela pra arrastar. para poder arrastar. Porque senão ela tem força, ela te bota para baixo e os dois morrem afogados. Morrem. Belo exemplo. Vamos lá. Na sua experiência, o que diferencia ambientes que formam campeões daqueles que apenas cobram resultados? Eu acho que é exatamente isso que a gente estava trazendo do começo ao fim, né? Ambiente que forma campeão é um ambiente positivo, um ambiente de crescimento, um ambiente onde a visão é vamos crescer, vamos colaborar, vamos ajudar, vamos explorar o nosso potencial ao máximo. Algo me falta, eu chego para você e pergunto, como eu faço isso? E você não tem timidez e medo de eu aprender algo. Você me ensina, eu aprendo. E se tiver algo que você não sabe, eu te passo e a gente cresce juntos. E juntos a gente vai ficar muito mais forte, porque vai ter capilarização de todos os talentos dentro de uma empresa. Esse é um ambiente onde todo mundo cresce. É um ambiente onde você bota... Numa piscina olímpica, eu lembro de uma situação onde... Numa final olímpica dos 50 metros livre, que era a minha prova, tinha um treinador que treinava, na época, só o Gary Hall. Aí eles formaram um time. Cara, eu tô falando sério, só tinha o Gary Hall. Aí daqui a pouco eles botaram um time para treinar com ele. Chegou na próxima Olimpíada. De 8 finalistas, se eu não me engano, 6 eram do time. E os 2 primeiros medalhistas de ouro, Gary Hall e Anthony Irving, empatados. Uau. Daí esse cara continuou treinando esse time. E na outra Olimpíada, a mesma coisa aconteceu, só que um pouco mais, entre os 16 ele devia ter uns 11, 12. Nossa. E ele transformou o ouro e a prata com a diferença de 1 centésimo. Aí você pergunta, mas eram 2 atletas diferentes fazendo o mesmo treino, e como que eles empataram? Como que 2 diferentes de novo empataram com a diferença de 1 centésimo? Ambiente. Treino, exemplo, troca, competição interna,
Mas não competição destrutiva, competição de eu treino você, você sai melhor que eu saio pior que você, eu vou melhorar minha saída todo dia do teu lado até eu sair do teu pé. E depois que eu sair do teu pé, eu quero sair na tua cintura. E a hora que eu sair na tua cintura, eu quero sair do teu lado. Até eu treinar o suficiente pra sair na tua cabeça. E depois eu sair na tua frente. A hora que eu sair na minha frente, eu vou te mandar tomar no cu, eu vou treinar mais. O que você fez de diferente pra sair na minha cabeça? Agora eu vou sair na tua frente de novo. E esses dois evoluem. Só que era um time inteiro. Isso é ambiente de campeão. Uau. Onde todo mundo dividia e compartilhava o dia inteiro, e treinava todo dia, toda hora, e moravam juntos. Incrível. Quem que era pra você, na sua época, esse cara que você ficava o tempo todo ali? Não tinha no treino. Não tinha no treino. Mas tinha em competição. Aí era o tempo todo com o Gustavo Borges. Era em todas as competições no Brasil. Era o cara que eu não queria perder de jeito nenhum. Perdia muito pra ele, mas era o cara que eu não queria perder. Então, era estadual, era brasileiro, era pan-americano, era Olimpíada. Onde fosse, estava o cara do meu lado. Sempre do meu lado. Eliminatória tem todas as 8 baterias. Pá, vem Gustavo do meu lado. Aí eu falo, porra, meu... Tanta gente pra nadar do meu lado, vem tudo do meu lado, me encheu o saco. No meu primeiro PAN, eu lembro, primeira prova, eu olho pro lado, tá o cara do meu lado, eu falo, porra, meu, que saco, sempre ele do meu lado. E a gente nadou, e a gente foi depois pra final juntos, e daí ele ficou com o ouro, eu fiquei com a prata, com o bronze, na primeira prova de PAN, no 100. E quando vocês nadaram juntos, defendendo a mesma bandeira, como que era a questão do relacionamento ali? Não, o relacionamento sempre foi maravilhoso. A competição era sempre nas provas, mas a gente sempre trocava. Eu sempre olhava o que ele estava fazendo, o que eu fazia, e eu sempre ficava aprendendo ali com ele, trazendo coisas novas. E daí, quando tinha alguém que saía, fazia uma coisa diferente, mirabolante, como os russos, quando começaram a fazer as golfinhadas embaixo d'água, em 96, eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, é mais rápido por baixo do que por cima. Não fazia sentido para mim. Eu falei, então vou aprender esse negócio. Aí eu comecei a treinar as golfinhadas por debaixo d'água também, para otimizar, pelo menos por 15 metros, que foi legalizada só até 15 metros, mas eu falei, cara, por cima eu vou sair atrás. Eu tenho que treinar por baixo, porque minha prova eu preciso sair o mais rápido possível, o mais longe possível, para dar a primeira abraçada o mais rente dos 15 metros. Então você treinava exatamente o número de golfinhadas precisos. Eu dava entre 7 e 8, dependendo da competição, para sair cravado. Nossa. O nível de precisão é um absurdo. Tem que ser né? preciso, tá disputando centésimos. Eu li num livro, deve ser verdade, porque está num livro famoso, que o salto sem vara, o salto em altura, ele foi de frente a vida inteira. E nunca foi proibido pular de costa. Até que um cara pulou de costa e pulou mais alto que todo mundo. E aí mudou a regra, e as pessoas mudaram a regra, não, mudou a maneira de pular saltar. por conta disso, porque descobriram que aquilo era muito melhor. E não tem muito tempo, né? Já havia competições pulando de frente. É impressionante também a velocidade que a coisa é adaptada e é trocada no esporte, né? Imagina você que arriscou saltar de costas. Ter a criatividade de falar, tá, todo mundo salta de frente e o imbecil aqui vai fazer a primeira competição saltando de costas. Primeiro, você não tá mais preocupado com a opinião de ninguém. Fato. Você tá disposto a botar em risco tudo que você fez, sem saber que o resultado vai ser bem melhor. Por mais que você treine e sabe que é melhor, mas é melhor que o teu, mas você não sabe se vai dar certo lá na hora do vamos ver. Se ele escorrega, viraria piada Claro, eterna. vira piada de todo mundo. Mas um bom empreendedor está disposto a tomar risco. Boa. Tem que tomar risco. Se quer inovar, você tem que tomar risco. Você quer inovar no sistema para restaurantes? Eu quero. Vai ter que tomar risco de errar e até aprender que todo o funcionamento daquela dinâmica. Mas depois que der certo, essa tecnologia, se ela é única. Não única de ser única, mas é única porque é diferenciada do resto que tem. Isso eu sei que é diferenciado do resto que tem. Vai valer quanto? Mas tem um risco a tomar. Seria mais fácil pegar o que já se usa e abrir e funcionar. Sem errinho. Perfeito. Pega a impressorinha, imprime o papelzinho, coloca o papelzinho, comandinho, não vai dar erro. Mas eu já estou pensando em 2030. Eu já estou pensando em vender ela por $1 bilhão. O negócio. Não é um negócio de restaurante. Eu estou fazendo um negócio de startup de tecnologia dentro de um restaurante. Essa é a diferença. Você tem negócios em quais nichos hoje? Hoje, estou em negociação com um de ramo alimentício, que eu estou desenvolvendo uma marca, mas ainda estamos prospectando, discutindo o tamanho da embalagem, tudo. Tá.
O outro é no ramo de alimentício, que é o restaurante, mas a startup da parte de tecnologia dentro do restaurante, que está embutido nesse negócio. Tenho uma participação em shopping. E hoje as palestras, os eventos, porque eu saí das minhas outras 2 empresas que eu vendi, que era a academia, que eu saí, e da empresa de material esportivo que eu construí ela em 1997, 98 foi quando eu abri ela pela primeira vez. Eu vendi ela, se eu não me engano, 3 anos atrás também. Então eu saí desses ramos de academia e coisa, mas não que eu não já esteja mirando algumas outras coisas. Estou sempre mirando alguma coisa nova. Perfeito. E no negócio de palestras, né, vamos chamar assim, nesse instituto, você tem treinamentos que podem ser online, treinamentos presenciais, palestras online, palestras presenciais. Retiro. É que dá para fazer tanta coisa, mas o que tem hoje assim seria as palestras corporativas, é o que mais sai ali, 1 hora e meia. Tá. Eu gosto de quanto mais tempo melhor, porque eu gosto de entregar o máximo que dá, porque daí dá para entregar uma prática junto e trazer um pouco mais clareza do que eu estou falando, a pessoa se sentir mais essa tranquilidade, essa paz e serenidade. Então, precisa de uns 10 minutinhos a mais. E workshops para empresa mesmo, de 4 horas, 6 horas. Mas, assim, a parte de fazer dinâmica de 2 dias, 2 dias e meio, 1 dia e meio, para mim seria assim a coisa que eu acho que seria a imersão, seria uma coisa que dá para trazer um aprofundamento e uma experiência, porque eu acho que é pela experiência. Porque para mim tudo é o seguinte, se não fizer sentido, é porque você não sentiu. Você precisa sentir para fazer sentido. Por exemplo, eu falei um monte de coisa. Se tu não sentir dentro de ti uma emoção, uma paz ou uma ansiedade, uma coisa de eu quero fazer isso, se tu tiver qualquer movimento, de qualquer impulso que você sentiu algo, se tu sentiu, fez sentido. As pessoas confundem fez sentido com eu ouvi. É totalmente diferente, né? Não, tem que sentir no coração. A porta de entrada é o coração. Perfeito. Se ficar no racional e não descer pro coração, é simplesmente aquela frase assim, que a gente já ouviu. A ficha caiu. Quando a ficha cai é porque você tinha ouvido, tinha intelectualizado sobre a situação, e quando a ficha cai, ela vai no coração. Quando ela vai no coração, você faz, uau, agora eu entendi. Agora, é isso. É isso. Perfeito. Esse, ou eureka, é porque caiu no coração, não está na mente. Na mente você está intelectualizando, você está arranjando sentido, você está buscando ferramentas para compreensão, mas se for pela porta do coração direto, acabou o problema. E é isso que eu tento trazer nos eventos, nas palestras, que é tudo, em 1 hora é muito mais curto, mas dá. Mas é trazer pelo coração, abrir a porta do coração, bota lá o que tem que botar, fecha lá, bota a sementinha e deixa que a sementinha brota quando tem que brotar. E, pelo que eu entendi, dá para personalizar o formato, né? Você é super aberto a esse tipo de coisa. Isso que eu gosto. Então, é de Xuxa, eu tenho 2 horas e 15. Você fala, deixa comigo. Pode. Eu já fiz. Já fez? Eu já fiz palestra, o cara falou, tenho 2 horas, mas se tu quiser, aí que foi a cagada dele, eu tenho 2 horas, mas se quiser pode usar 3. Eu uso as 3. Lógico. Eu falei, você falou. E no meio da palestra eu falei, eu olhei pro líder, né? Falei, você falou que eu podia usar até 3. Quem tá com fome aqui não vai ter break hoje. Eu vou usar as minhas 3 horas. Ele falou que eu podia fazer 3. Porque com 3 horas, você tem muito mais calma. Para contar a história com muito mais calma, com muito mais clareza. Porque daí a pessoa entra na história e vê a sua vida na história. Porque não é para falar... A palestra e meus eventos não é sobre mim. É sobre o outro. Eu quero que ele se veja. Ele reflita como foi, como está sendo e como pode ser. Se ele mudar essa mentalidade, se ele mudar esse approach, se ele mudar essa ação, se ele mudar esse pensamento, se ele mudar esses hábitos, esses ambientes, e aí ele percebendo, ele muda. E aí vai gerar a transformação que eu falei lá na frente. Mas a pessoa precisa sentir que faz sentido para ele mudar. Perfeito. Vamos lá, chegamos ao final, eu tenho a última pergunta agora. E esta última pergunta é: se você pudesse entrar hoje em uma empresa que enfrenta pressão por resultados, queda de engajamento, líderes sobrecarregados, equipe desconectada,
qual seria a principal mudança de mentalidade que você acredita que transformaria imediatamente a performance deste time? Lembrando que não tem a pílula mágica, a gente está falando de vender milagres e coisas desse tipo. Mas a primeira mudança que você faria em uma empresa que está lá, neste momento, líderes sobrecarregados, equipe desengajada, não tem resultado e está um caos lá dentro. Do mundo colorido dos unicórnios? Eu queria Então, mas no mundo colorido dos unicórnios, que fosse possível fazer o que eu quero. E todo mundo disposto a fazer o que eu quero? Vamos pensar que eles estão dispostos. Estão dispostos a fazer no mundo dos unicórnios? Tá, vamos fazer esse primeiro cenário. Eles estão. Eu faria uma imersão com todo mundo e botava eles para entrar em contato com eles, para eles verem quem eles são de verdade. E a importância que basta eles estarem vivos, respirando, dando o seu melhor, alegre, contente, agradecendo, vivendo, e saber que o resultado, a performance, tudo isso é consequência de algo muito maior, que é a vida deles, a existência deles. Eles aprenderem a olhar para si e para o outro daí também, né? Mas olhando para si primeiro, um olhar de devoção. Um olhar de amor próprio, um olhar de gratidão por estar existindo, por estar vivendo. Porque quando você muda esse olhar no mundo dos unicórnios, porque não é todo mundo que está disposto a olhar para si dessa maneira, por isso que eu brinquei no mundo dos unicórnios, ela vai mudar toda a sua visão de mundo. E quando você muda a visão do mundo, o mundo já não precisa mudar. O mundo já mudou. O mundo pode estar caindo, que nem estava caindo, para eles estarem estressados, separados, angustiados, divididos. Que eles vão começar a olhar para aquilo tudo de uma maneira tão mais leve, que um vai olhar para o outro e não vão mais se sentir separados, não vão mais se sentir desengajados, não vão mais se sentir na necessidade do engajamento para se sentir importante. Não vai se sentir mais na necessidade da performance para se sentir validado. O que vai acontecer? Um vai olhar para o outro com um olhar de reconhecimento de si mesmo, de apoiar o outro como se fosse você mesmo. Vai ter um olhar de empatia maior, um olhar de amor maior. E quando isso tudo vai mudando no time inteiro, é impossível não mudar o resultado. Pois se você se olha dessa maneira e você olha para o outro dessa maneira, o outro se vê olhado dessa maneira, seja fora da empresa, seja o cliente, seja na internet, ele sente essa vibração, ele sente essa gratidão, ele sente esse amor. E quando ele sente isso tudo, ele começa a se engajar com você, ele começa a entrar nas suas redes sociais, porque ele se sente visto, ele se sente olhado, ele se sente tocado por algo, aquilo faz sentido para ele, então ele volta. No fundo, ele acaba comprando de você, da sua empresa, do seu negócio, ele vê aquele time, ele vê aquela união. Isso é no mundo dos unicórnios, que eu adoraria que assim fosse mesmo. Eu acho que seria, num mundo corporativo bem dividido, bem destruído, a primeira coisa que eu teria que fazer é reconstruir o ser humano interno dentro de cada um. Para daí eles reconstruírem a empresa, vai ser automático. A empresa se reconstrói, porque a empresa continua ali. O que quebrou foi as peças internas dentro da empresa. Então é você reconstruir as peças internas para que elas possam novamente agir em correlação. Agir novamente de forma mecânica, automatizada, mas que elas estejam com funcionalidade individual, gerando o coletivo lá na frente. É pensar numa máquina. Você precisa botar o óleo em todas as peças, todas as engrenagens, e trocar as engrenagens que não estão legais. Você não troca a peça, o motor. Você troca as peças no motor. Você troca as peças. Para que as peças estejam, então, para que o motor funcione. Como que você faz com o motor? Sujou as válvulas, você troca as válvulas. Para que, então, tudo passe a funcionar brilhante. Porque se tu deixar as válvulas estragar, vai estragar outra peça, vai forçar outra demais, vai estragar outra. Quando você vê, vai fundir o motor inteiro. Aí sim, você vai ter que trocar o motor. Aí você vai ter que fechar a empresa e montar uma nova. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, antes disso, arrume as peças internas. E dentro de cada um. E
é sempre a lição que eu tiro aqui do nosso encontro de hoje. É sempre sobre pessoas, não é? Sempre sobre pessoas. Sim. Você fez várias analogias, a gente falou sobre esporte, sobre natação, sobre peça, isso, aquilo. Sempre sobre pessoas. E cuidando de pessoas, grandes empresas vão crescer cada vez mais, prosperar cada vez mais. E as pessoas crescerão e suas famílias. Tem uma frase maravilhosa que eu ouvi uma vez numa mentoria, que é assim, né? Se você vencer, quantos vencem junto com você? E eu penso que um colaborador que consegue ouvir essa frase, entender isso, cara, se eu vencer aqui onde eu tô, meu filho estuda numa escola melhor, eu posso tirar férias da maneira que eu quero, viajar para onde eu quiser, eu posso andar no carro que eu quiser, morar onde eu quiser. Um cara vencendo dentro da empresa. Mas se a empresa não proporciona isso, complica, não vai sair dele sozinho, né? E também não desista. Se a empresa não proporciona, faça tudo ao teu alcance para que isso aconteça nessa empresa, enquanto essa empresa for necessária na tua vida. Mas faça da tua parte. Faça o teu papel. Não espere que a empresa te dê. Não espere que a empresa mude. Mude você. Que o resultado teu muda, todo mundo vai ficar de olho, você vai ganhar a promoção que você merece. E se não for chamado ali, você vai ser chamado em outra. E até o momento que você vai resolver falar, então eu vou montar a minha agora. E pronto. Acontece na hora certa, mas não desista. Não espere que ninguém te entregue nada. Perfeito. Não espere me contratar que eu mude algo. Eu não vou mudar nada. É você que estiver ali, que tem a capacidade de ouvir, de sentir e de botar em prática e mudar. A mudança depende de você. E não espere que ninguém venha de fora para que você mude e que te traga a resposta, a pílula mágica, nada. Porque mesmo assim, se eu tivesse uma pílula mágica, você vai ter que tomar ela todo dia, é você que vai ter que tomar. E depois que tomar, é você que vai ter que continuar botando em prática, em ação, e trabalhar todo dia e se relacionando. Então, não exime você da responsabilidade das suas escolhas do seu dia a dia. Ninguém vai fazer por você, Ninguém. Só você deve fazer por você, né? Exato, ninguém vai nadar por mim. Muito bom. Cara, obrigado pela aula mais uma vez, pelo papo. Eu tenho certeza que isso vai clarear muito a ideia das pessoas que estão assistindo a gente aqui. É uma grande oportunidade poder ter o seu conhecimento. Seja você que está assistindo a gente aqui para uma palestra de 40 minutos, 1 hora, um treinamento, uma imersão de 2, 3 dias, seja o que for. Se você tem esse desejo, entre em contato. Todos os links, todos os detalhes estarão na descrição desse vídeo. Meu amigo, obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Tamo junto sempre. E você que nos acompanha aqui no canal, se inscreva, ative as notificações. Deixe seus comentários e compartilhe loucamente este vídeo com pessoas que você conhece. Pode ser o dono da empresa, pode ser o gestor, o gerente, o colaborador, ou pode ser um amigo, seu irmão, seu pai, sua mãe, seja quem for. Se você entendeu o valor do que foi falado aqui e você consegue tirar algo de poderoso desta conversa, faça isso. Compartilhe para que isso chegue em mais pessoas. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.